Vejo aí muitas pessoas conhecidas já do mercado, outras que ainda não tive o prazer de conversar. Então, prazer, Daniel Mesquita, gerente de produto da Longi. Hoje a intenção aqui é apresentar mais a parte de produto, a parte técnica e falar um pouquinho também da nossa empresa e as tendências de mercado. Bom, a Longi ela foi fundada nos anos 2000 como uma fabricante de wafer, tá? Então, desde lá ela está presente no mercado fotovoltaico. Hoje em dia, ela é a maior fabricante de módulos fotovoltaicos também do mundo, com capacidade produtiva tanto de wafer quanto de célula, quanto de módulos fotovoltaicos. E nos anos de 2020, 2021 e 2022, ela é a top 1 em embarque de wafer e embarque de módulos fotovoltaicos também. Isso mostra a grande capacidade de fornecimento da empresa. Hoje em dia, até hoje, a Longi já forneceu para o mercado 190 gigawatts de potência instalada e a intenção é fornecer muito mais, né? Com recordes de eficiência em diversos tipos de tecnologia, na tecnologia P-Type, na tecnologia N-Type, nas vertentes monoperc, vertentes heterojunção, TOPCon, HPDC. Então a gente tem diversos tipos de tecnologias que a Longi é capaz de produzir. Bom, por ser uma empresa verticalizada, né, ela consegue estar presente em toda a cadeia de produção dos módulos fotovoltaicos, com uma receita do ano passado de mais de 20 bilhões de dólares, né, com lucro de 2,3 bilhões de dólares. Isso mostra a grande saúde financeira da empresa. Não é à toa que ela foi a primeira empresa do setor a atingir a marca AAA, né, de bancabilidade, de saúde financeira. Outros índices também, como o Altimanzé, né, que a Longi tem o maior score entre as empresas do setor de módulos monocristalinos. E outros certificados também, não só financeiros, mas certificados do produto, como as IECs que os nossos clientes exigem, né, IEC 61215, IEC 61730 e demais que exigem para caracterizar a qualificação dos módulos, né? E não só isso, mas também a Longi, ela faz testes adicionais, ela tem seus próprios laboratórios, como testes em túnel de vento, testes com carga dinâmica. Sim, a empresa é de módulo fotovoltaico, mas ela também faz esse tipo de teste para garantir a confiabilidade do produto junto às demais estruturas do mercado. Outro ponto importante é a questão do ESG, né? A questão de pensar no renovável também. Então, a Longia tem a sua primeira fábrica já totalmente com emissão zero de carbono e a intenção é daqui para frente, nos próximos anos, todas as nossas fábricas terem zero emissão de carbono também, tá? Quando a gente fala de ESG, a gente também, todo o nosso produto, como a gente é verticalizado, a gente tem esse controle tanto dos nossos fornecedores quanto dos nossos produtos, da traçabilidade da cadeia inteira. Então, a gente consegue fornecer isso também para vocês. Bom, como a Longi foi fundada como uma fabricante de wafer, né, desde lá do início, desde os anos 2000, quando a empresa, quando o mercado ainda era muito voltado para o policristalino, a Longi sempre focou no monocristalino, entendendo que no futuro a demanda por esse produto ia ser maior devido à possibilidade de alcançar melhores eficiências nesse mercado. Então, desde lá, quando em 2014, 2015, a Longi começou a fabricar módulos fotovoltaicos também, ela entrou no ramo de módulos com tecnologia monoperc nas células P-Type, atingindo recordes de eficiência no setor. Né? Quando o mercado precisou alcançar maiores índices de potência numa mesma área, a gente também iniciou no mercado com as tecnologias bifaciais, com módulos double glass, né, enquanto outros competidores vieram com double glass e backsheet, bifacial com backsheet, a gente já veio com os módulos bifaciais double glass, conseguindo maiores garantias de performance no mercado. E nesse mesmo intuito, né, de padronização do setor, não só a Longi, mas um combo das maiores empresas de fornecedores de módulos do setor, entendem que é preciso, é necessário se alcançar uma padronização do produto, né, para que a gente tenha produtos confiáveis no mercado,
Ontem o Eduardo da VAT Capital ele citou que a gente não é só questão do retorno financeiro, do melhor LCOE que a gente precisa alcançar, mas sim a gente precisa alcançar esse LCOE baixo, mas também com confiabilidade do produto, com análise do risco que cada produto traz para a sua usina. Né? Então é nesse intuito que a Longi faz esse match entre melhor LCOE, melhor tecnologia para entregar confiabilidade também para vocês. E com isso, pensando na padronização, na compatibilidade mecânica com a estrutura de fixação, com a compatibilidade elétrica com o inversor e a redução das perdas internas do produto, a Longi lançou no mercado a tecnologia HPDC, né, que é uma vertente é uma otimização da tecnologia Topcon. Hoje em dia, o nosso portfólio conta com o Raimon 5. O Raimon 5 ele é a tecnologia P-Type, já está no mercado há alguns anos. Temos também o nosso Raimon 6, que é mais para a geração distribuída, para sistemas residenciais, comerciais, industriais, traduzindo rooftop, por ser um produto monofacial, mas já com excelentes eficiências. E agora a gente tem o nosso Raimon 7, onde a gente traz para o mercado a tecnologia N-Type, já com baixos coeficientes de temperatura, baixos coeficientes de degradação e melhores eficiências. Bom, essas são as características básicas do produto, né, onde a gente citou a padronização do produto, são as dimensões, são mais importantes para a compatibilidade mecânica com o tracker. Então, as dimensões do produto padronizadas no mercado de 2.382 milímetros de comprimento por 1.134 de largura, onde traz a confiabilidade, né, e menores riscos do produto durante a operação, quando instalado na usina. Esse produto já a família chega até 620 watts, com eficiência de 23%, tá bom? E o que eu quero destacar desse produto é o excelente coeficiente de temperatura dele. Então, com esse coeficiente de temperatura, se não o melhor do mercado, a gente consegue, principalmente aqui nas nossas condições ambientais do Brasil, de elevadas temperaturas, atingir melhores desempenhos durante a operação. Algumas características básicas do produto, como a célula tamanho M10, né, a tecnologia HPDC, 18 busbars, vidro na frente, vidro atrás, com espessura de 2 milímetros, com uma caixa de junção, com uma corrente já com design consolidado no mercado. Isso faz com que a gente tenha menos taxa de falha na usina. Isso se traduz em menor mismatch. Menor mismatch é melhor desempenho da sua usina, mais geração de energia, melhor retorno financeiro. Bom, essa é a característica básica do layout da nossa célula, né? Nada mais é que uma célula N-Type, que já traz melhores coeficientes de degradação, melhores coeficientes de temperatura para o mercado, porém a gente otimizou essa célula com alguns parâmetros aqui na otimização da junção PN. Isso traz para a gente melhor tensão de saída, traz para a gente melhores coeficientes de temperatura. A Longi também otimizou a deposição de cada layer. Com essa melhor deposição, a resistência entre os layers é menor, então as perdas ômicas são menores também, atingindo maiores eficiências. Né? E, por fim, aqui no controle da espessura de cada layer. Então, cada layer é responsável por absorver e transformar em energia um determinado comprimento de onda. A gente tendo o controle dessa espessura de cada layer faz com que cada layer, de fato, só absorva o comprimento de onda que vai ser gerado energia, transformado em energia. Né? Enquanto quando a gente não tem esse controle, talvez com layers com uma espessura maior façam com que comprimentos de onda sejam absorvidos de forma parasita e transformados em calor. Bom, a Longi ela tem um conceito, a gente chama de life cycle, né, que é para a gente pensa, para a gente entregar um produto de qualidade, a gente precisa também exigir isso dos nossos fornecedores de matéria-prima. Né? A Longi ela é uma empresa vertical, produz lingote, célula, wafer, célula, módulo, mas para isso a gente também precisa dos nossos parceiros, fornecedores de vidro, fornecedores do encapsulante, do frame. Então,
a gente precisa exigir dos nossos parceiros a mesma qualidade. Então, tudo isso na traçabilidade é possível garantir para vocês. A gente chama de 3Q, 3A, né, que a gente exige os testes de qualidade na linha de produção do nosso fornecedor e também quando a gente recebe a matéria-prima, a gente faz esses testes internos antes de colocar na nossa linha de produção. E na nossa linha de produção também tem todo esse controle. Alguns pontos foram otimizados na nossa linha de produção, como na questão do crescimento do lingote, do wafer, onde a gente sabe que a célula N-type ela é muito mais vulnerável à presença de oxigênio no wafer. Então, quando a gente tem um produto mais puro, a gente tem menor chance de degradação desse produto, dessa célula, devido à presença de oxigênio, né? Então, a Longi ela conseguiu otimizar esse processo de crescimento do lingote, tendo um produto muito mais puro, com menos presença de oxigênio, fazendo com que, durante a operação na usina, esse produto apresente menor degradação. Com a maior quantidade de número de busbar, hoje em dia o nosso módulo tem 18 busbars. A gente diminui a área entre eles, fazendo que o módulo seja muito menos suscetível a microfissuras. Então, se ocorre uma microfissura, o módulo, como a área entre os busbars é menor, a gente consegue ainda coletar os elétrons livres e transportar a energia para fora do módulo. O encapsulante, a gente aumentou a densidade do nosso encapsulante, isso para o Brasil é muito importante, né, porque isso melhora a questão do anti-PID, e o PID ele ocorre, nada mais é que a corrente de fuga, que alguns fatores ajudam a essa ocorrência, né, como a questão de alta temperatura, de alta umidade e altos valores de tensão. Isso tudo a gente tem nas condições ambientais do Brasil, a gente tem, e altos valores de tensão em questões de usinas centralizadas, não tem como fugir disso. Então, ter produtos que seja capaz, seja mais resistente contra o efeito PID é muito importante para diminuir a degradação das suas usinas. Questão da solda, da pasta metálica. Então, na pasta metálica é também um layer que é feito a deposição na célula. Então, a gente uniformizou, melhorou a uniformidade dessa impressão da pasta metálica. Isso faz com que tenha uma melhora tanto elétrica, com as reduções das perdas ômicas, quanto também um ganho mecânico com a melhora da viscoelasticidade da célula. E, por fim, nas otimizações, a gente tem a questão da solda na caixa de junção. A gente sabe que a caixa de junção é o único componente do módulo fotovoltaico, depois dele laminado, que pode ser reparado, ou seja, na usina, aconteceu uma solda fria, aconteceu um diodo queimado ali na caixa de junção, a gente pode fazer a substituição dessa caixa de junção e o módulo voltar à operação. Porém, não é isso que a gente quer, né? A gente sabe que quando acontece esse tipo de problema, os valores de tensão diminuem, o mismatch aumenta, com isso tem menor desempenho da usina, tem mais custo com a OEM devido ao reparo desse produto. Então, a nossa intenção é reduzir essa taxa de falha, melhorar o desempenho da sua usina com a redução do mismatch. Então, hoje em dia, a solda é feita através de laser, e não só isso, mas toda a inspeção da nossa linha de produção é através da inteligência artificial. Tá? Então, quase 200 itens durante todo o processo da linha de produção, desde ali do início com a matéria-prima até o final na inspeção com a eletrominescência, flash test, em diversas etapas do processo, a gente consegue reduzir o nível de falha humana e aumentar a capacidade produtiva da empresa. Alguns pontos que o produto vem trazendo de melhora em comparação com o nosso Raimon 5, por exemplo, né? A gente melhorou a bifacialidade, então, considerando as mesmas condições de operação, com a mesma estrutura de tracker, mesma altura, mesmo albedo, a gente pode ter ganhos de energia maior do que 1%, quando considerado a bifacialidade de 80%. Um ponto que eu quero destacar novamente aqui é o nosso coeficiente de temperatura. Então, para o Brasil é muito importante pelas elevadas temperaturas que a gente opera nas nossas usinas.
e tendo menores perdas por temperatura, a gente tem um melhor desempenho, mais energia gerada, melhor retorno financeiro. E com todas essas otimizações que eu comentei nos slides anteriores, né, a gente consegue fornecer para o mercado garantias no primeiro ano de até 0,8% de degradação e 0,38% de degradação do segundo ao 30º ano. Aqui são uma base de dados de um projeto piloto lá na China, tá, onde tem diversas tecnologias instaladas em mesmas condições de operação, e isso é uma comparação do nosso Raimon 7 com um produto convencional P-Type do mercado. Já tem poucos meses de dados ainda, mas os meses que já se tem de dados, a gente percebe um ganho de energia de 2,9% maior quando comparado à tecnologia P-Type. E, obviamente, isso vai mudar com a utilização de estrutura fixa, vai mudar dependendo da região que é instalado, principalmente em regiões de maiores temperaturas, como aqui no Brasil. Se a gente instala o N-Type, que tem um coeficiente de temperatura melhor, a gente consegue um retorno de geração de energia maior. Bom, para atestar tudo isso que eu comentei aqui com vocês, né, para vocês terem a segurança, a Longi tem todos os seus documentos e equipamentos e produtos certificados, né, por laboratórios reconhecidos mundialmente. E não só isso, ela também faz em seus laboratórios, né, a Longi tem seus laboratórios e performance testes com requisitos mais robustos, mais precisos, com temperaturas mais elevadas, corrente mais elevada, carga mais elevada para entender a robustez do produto. Bom, só para esse produto, a capacidade produtiva para o ano que vem está prevista em mais de 30 GB de potência, né? As nossas fábricas, a Longi tem mais de 17 fábricas pelo mundo, a maioria delas na China, né, que é o que abastece o mercado brasileiro. Hoje, ano que vem, vai ser inaugurada a nossa fábrica nos Estados Unidos com 5 gigawatts para abastecer somente o mercado americano. Mas, falando do mercado brasileiro, a China, as nossas fábricas da China é que fornece para a gente. Né, ali próximo de Xangai, em Chuzhou, Changxing, é onde ficam as fábricas de módulos fotovoltaicos. E os nossos fornecedores de fabricação de célula, as nossas fábricas ficam ali próximo de Xi'an, que é onde é o headquarter da empresa. Né, comentando um pouquinho do headquarter da empresa, a Longi é uma empresa com mais de 60 mil funcionários, mais de 10% deles ficam lá em Xi'an, onde é o nosso headquarter. Então, é uma empresa bem robusta. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Obrigado pelo espaço aqui para a Longi. Esses são os meus contatos. Eu estou à disposição de vocês. A gente está aqui, né, eu e toda a equipe Longi estamos aqui no evento hoje. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente.